que o PCC já é uma máfia que se aproxima muito das máfias, inclusive do modus operandi das máfias italianas. Veja, todo mundo já ouviu falar aqui em São Paulo que as empresas de ônibus, ou na época aí as peruas, né, as vans, elas tinham uma participação do PCC. Tá? Por quê? Porque na época da greve, eu acho que foi nos anos 90, se eu não me engano, ou 2000, não me lembro de cabeça, até porque eu moro no interior, né? Sou de Presidente Prudente. Mas houve uma greve geral de ônibus aqui em São Paulo, e aí apareceram os peroeiros, né? Aqueles caras que faziam o transporte ali. Já haviam, mas eles acabaram se profissionalizando. Eles viraram depois cooperativas, né? As peruas viraram vans, micro-ônibus, né? E aí veio uma legislação, o município resolveu privatizar, porque era um serviço que era municipal. E nessa privatização, a legislação obrigou que essas cooperativas se tornassem SAs. Né? E aí, em que pese talvez a intenção fosse melhorar a situação desses cooperados, trazê-los da informalidade, aí ia ser um ramo que o Valfrido conhece melhor do que eu, não é? Que é um advogado de direito empresarial, trazê-los da informalidade para a formalidade, torná-los uma empresa de fato, uma SA, só que eles precisavam integralizar capital, precisavam ter prédio próprio, estacionamento próprio, eles não tinham capital para isso. Por quê? Porque às vezes o sujeito tinha um ônibus, né? Era uma van, depois virou um ônibus, ou tinham dois, né? E aí aparece o quê? Aí aparece a figura do PCC, que vai lá e captura a direção dessas empresas. Fala, olha, eu vou integralizar 50 milhões, foi isso que aconteceu numa das empresas, a TW, que tinha 2.200 ônibus, né? Então eu vou integralizar 50 milhões de reais no capital, tá aqui o estacionamento, tal, só que eu passo a ser o acionista principal. E aí eles foram fazendo o quê? Eles foram tirando os cooperados. Em que medida? Né? Pela própria legislação, que como eu disse, foi para melhorar o serviço e talvez a situação do cooperado, se exigia que a cada 10 anos o ônibus fosse trocado. Então, quando esses caras assumiram, e foram duas empresas, né? E com o mesmo modus operandi, uma pior ainda que eu já vou narrar, quando eles assumiram esse negócio, a direção das empresas, eles foram, de certa maneira, expulsando os pequenos cooperados. Por quê? A legislação falou, em 10 anos tem que trocar o ônibus. Eles apresentavam uma contabilidade mensal. Olha, gastamos tanto com motorista, com óleo, com manutenção, com imposto, com isso, com aquilo. E aí, ó, tá aqui, você tem R$ 2.000, R$ 3.000 no seu ônibus por mês.